Boa tarde, meu nome é Eric Ferreira, eu sou da escola CIEP 400 do Vale de Andrade, sou da 7ª série e eu e meus colegas viemos fazer um trabalho sobre DST. Boa tarde, meu nome é Raquel, estou no CIEP 400 e vim fazer um trabalho sobre DST. Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe e viemos aqui fazer um trabalho sobre DST. Como eu tinha dito antes, viemos abordando o tema DST. E a doença abordada aqui é a AIDS. Você sabe o que é a AIDS? A AIDS é a doença que ataca o sistema da defesa do corpo humano. No caso, ele isola os leucócitos e faz com que a pessoa fique vulnerável a qualquer doença, até um simples resfriado. A DST, ela é uma doença sexualmente transmissível que também pode ser pegada através de via placenta, através de seringas contaminadas e sangue, contato de sangue contaminado. Você sabia que a DST? Fala alto. Você sabia que a DST não se pega através de beijo, abraço, por sentar no banco, etc. E também é uma doença. E também Porque existe muito preconceito até com essa doença, porque muitos acham que através do abraço, do beijo, até pelo simples fato de você estar do lado, acha que vai pegar a AIDS, mas isso tudo é um mito. Estamos aqui no posto de saúde Aníbal Viriato, que é localizado no município de São João de Meriti. Viemos aqui fazer uma entrevista com a profissional da saúde para tirar nossas dúvidas sobre a DST AIDS. Boa tarde, meu nome é Eric, eu sou da escola CIEP 400 de Andrade, sendo Luiz Felipe e Raquel. Primeiramente eu queria perguntar qual é a sua função aqui dentro dessa unidade. Eu sou psicóloga, trabalho com AIDS há só 25 anos. O tempo que eu tenho de carreira, eu tenho de trabalho com saúde pública e com AIDS. Então, assim, a carreira se pauta muito bem junto, né? Vem caminhando junto. Então, o que acontece aqui no programa? Isso aqui é um programa municipal de DST para HIV e AIDS. Então, a gente não acolhe só o paciente HIV. A gente acolhe também outras DSTs e a gente faz o devido encaminhamento. Então, nós temos aqui uma divisão, né? Uma subdivisão interna para que a coisa flua melhor. Nós temos o setor CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, assim, aqui nós temos uma subdivisão para a organização do trabalho, né? Nós temos o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, onde nós recebemos as pessoas. E, em caso de ter pessoas soropositivas, né, que infelizmente não é exceção, hoje é quase a regra, né, nós enviamos para o SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado à pessoa com HIV, né? Quem vive com HIV. Hoje não se fala em aidético, gente, é crime isso, tá? A gente fala em pessoa vivendo com HIV AIDS. Bom? Nem mais soropositivo. Não, soropositivo tranquilo, soropositivo para HIV, porque assim, a terminologia soropositivo pode se aplicar a qualquer uma outra doença, soropositivo para hepatite, soropositivo para sífilis, né? Então assim, quando você fala soropositivo, fica meio que vago, né? Porque você tem que colocar soropositivo para HIV, tá? Então assim, o que eu queria que ficasse mais forte registrado para vocês? Infelizmente, vocês trabalharem isso na escola bastante. As pessoas não vêm aqui se testar anualmente como a gente pede. As pessoas vêm aqui numa condição de doença, quando elas já estão com as infecções oportunistas, assim, já numa situação de precariedade mesmo. E a gente queria muito mudar isso. A gente queria mudar muitas coisas, né? Inclusive, uma coisa que a gente bate muito lá nos aconselhamentos coletivos. Por que não há uma ampla divulgação de que quando você amamenta e você transa sem camisinha, por exemplo, estou trazendo aqui um exemplo, tá? Uma discussão que a gente tem. Você está expondo o seu bebê, porque você pode se contaminar e você contaminar automaticamente o seu neném. Isso é só um dos pontos muitos que a gente tenta trabalhar aqui. Por quê?
Vocês tinham essa informação? Tinha mais ou menos. Mais ou menos. Informação a gente tem. Aí aquele negócio, a informação tem que tocar no coração, tem que sensibilizar para a gente poder, né, mudar a nossa postura, né? E não acontece muito isso. A gente só sensibiliza mesmo quando a gente vê, que, por exemplo, uma tia descobriu que estava HIV positiva, uma irmã, quando o irmão, né? Alguém muito próximo está sofrendo aquele problema, aí sim a gente se toca, pô, eu podia ter feito assim, ou eu podia ter feito assado, ou eu podia ter falado alguma coisa que eu não falei, que eu sabia e não disse, né? Então, assim, o trabalho aqui é muito baseado em prevenção, mas ficam essas arestas por conta de uma situação socioeconômica, cultural, né? De que quem vem mais aqui, o que vocês acham? Quem vem se testar mais aqui? Quem já está num nível avançado da doença. Quem já tem desconfiança. Mas olha só, a gente até faz uma brincadeira aqui. Isso aqui parece um não CTA, um CTG. Parece Centro de Testagem de Gestantes. Por quê? Porque os médicos mandam, os médicos obrigam as gestantes a virem. E aí elas vêm não porque elas têm vontade de testar. E a maior parte delas chega aqui e fala assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque eu só tenho um parceiro. Aí a gente tem que fazer todo um trabalho de sensibilização para aquela pessoa entender que ela pode estar naquele momento com uma determinada pessoa fixa, tranquilo, ela e ele, só que e o para trás? O que já aconteceu na vida deles, né? Naturalmente, vocês jovens estão vivendo uma outra realidade hoje. Hoje a gente vive uma relação de consumo, né? Inclusive sexual. Né? Eu consumo você, que consome o outro, que consome o outro, né? Aí eu costumo muito brincar aqui nas palestras. A gente tem um come em pé aqui em São João. Vocês sabem disso? Que os meninos chegam pra mim, meninos bonitos, como vocês, de família, tudo bonitinho, e falam assim, tia, eu pago R$5 no come em pé. Eu digo, meu filho, como é isso? A gente tem que explorar a situação. Ah, pô, eu vou pagar 25 num quarto de motel se eu posso pagar 5. Né? Às vezes a garota nem vale a pena, a gente faz o test drive. Pô, eu falo, test drive de mulher? Test drive pra mim era de carro, né? Então, assim, exatamente. Então, do mesmo jeito que a gente consome outras situações, outros produtos, a gente parece que meio que aprendeu a consumir pessoas também, infelizmente. E aí, é uma relação, daqui a pouco outra relação, ninguém tem nada contra isso. Mas se você tivesse uma relação aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e todas com camisinha, a coisa não estaria desandada do jeito que está. O que a gente tem mais ruim agora, nesse momento? Essa contaminação comum entre os jovens. O que isso diz pra gente? Diz pra gente que o jovem tem uma coisa natural, que é falta do medo. Isso já foi comprovado, neurociência diz que tem lá uma regiãozinha lá do cérebro que é responsável por quê? Por a gente gostar a gente não, vocês, né? Que eu já passei dessa idade, né? Gostar da adrenalina, gostar daquela coisa do perigo, né? E isso se aplica ao sexo também. A gente não só se arrisca quando vai naquele parque que a gente desce no cabum, mas a gente se arrisca também em outras situações de vida, né? Então isso está fazendo com que o jovem meio que relaxou. Ah, tia, olha só, presta atenção. Ah, tem remédio, tem coquetel, é de graça. Aí eu pergunto a vocês, até quando o governo, será que isso vai ser ad eterno? Será que o governo vai ter condições de bancar remédio para essa galera toda, o tempo todo? Exatamente. Porque assim, os jovens entre 13 e 24 anos estão sendo a faixa etária mais prejudicada nessa brincadeira. E assim, não sei se vocês estudaram isso em suas oficinas, né? Quem é mais prejudicado, homem ou mulher? Por quê? Porque eu acho, não tenho noção, mas eu acho que é a mulher, por causa que acho que ela tem mais risco de pegar do que o homem. Certo? Olha só.
a nossa fisiologia, o nosso físico, a nossa anatomia, ela é uma anatomia de recepção, né? Então isso prejudica a gente demais. Eu digo para vocês assim, esperma se fosse bom, tinha banquinha vendendo. Não é? Tinha banquinha vendendo. Igual farmácia, não tem uma farmácia em cada esquina? Esperma se fosse coisa boa, mas ninguém já tinha colocado lá, né? Pra vender. Então assim, isso é uma brincadeira, tá, gente? Então assim, o uso da camisinha não é só higiênico. O uso da camisinha é uma necessidade vital. Assim como a gente acorda todo dia, toma banho, escova os dentes, penteia os cabelos, faz isso tudo, a gente tem também que usar camisinha. Porque se a gente não usa camisinha, é uma questão de tempo, é uma fila. E a fila, como vocês jovens dizem, anda, a fila anda. Uma hora o HIV está lá na frente chamando, agora é sua vez. E assim, é inexorável isso, não tem como fugir não. Aí a galera chega aqui assim, não, eu tenho só um parceiro. Aí eu digo assim, tem um parceiro? Quanto tempo? Tô com ele há 3 meses. E antes? Ele. E como que você joga? Não, eu fiz um pacto. Pô, fez um pacto como? Eu tenho 14 e ele tem 16. E a gente firmou que a gente vai ficar um com o outro. Fala sério, gente. 14 e 16 anos, a gente faz pacto de fidelidade? Não, né? Então, assim, não dá muito pra acreditar nisso, né? E vamos combinar, menino não gosta de facilidade? Muito. E a menina gosta de dar facilidade pro menino, né? Então a gente tem que tentar mudar um pouco isso também, né? Essa visão. As meninas chegam aqui e falam assim, tia, se eu não fizer o que ele quer, ele vai pegar o outro. E aí, o que vocês falariam se vocês estivessem no meu lugar? Ciência. Ela tem essa mentalidade de não fazer o que ele quer, porque não é assim. Faz uma conciliação. Se os dois querem, os dois faz. Se um não quer, dois não brigam. Tem esse ditado. Não deve fazer tudo que uma pessoa quer. Infelizmente, a gente tem muito disso aqui, né? Aquela coisa assim, dessa submissão da mulher, essa coisa permanece. E assim, não é nenhum papo de feminismo, nada disso não. É que a gente briga por uma situação de igualdade mesmo, né? A gente queria que as pessoas tivessem um pouco mais acesso às coisas, né? Homens e mulheres, né? Porque os homens vêm menos aqui se testar. Por que o homem vem menos se testar? Porque tem medo de médico, porque assim, não aceita ficar doente, uma série de coisas, sabe? Porque não tem coragem. Quando o menino vem aqui, ele diz assim, tia, eu tô com um negocinho lá no meu negócio. Eu digo, como assim? Você já abriu um negócio? Eu brinco, né? Tipo, pra vender, pra comprar negócio de comerciante. Não, tipo, um negocinho lá no negócio. Aí eu digo, como é um negocinho? É uma cobrinha, tá saindo pus. E tem mais não sei o que, tá coçando. Eu digo, caramba, pelo menos. É um kit, né? Kit DST. Você conseguiu. Aí o outro mais assim, extrovertido chega e fala, tia, meu pau tá caindo. Ainda quer me mostrar. Eu não quero ver, não. Eu digo, muita calma nessa hora, não precisa, né? Então, assim, a gente tem que ter muita paciência, tem que ter, sabe? Adoro trabalhar com jovens. Jovem traz uma coisa boa, uma energia, né? Mas assim, a gente queria trabalhar com um jovem que estivesse mais engajado, que nem vocês estão, tá? Eu agradeço, muito, né? Eu agradeço e a Escola Sempre 400 agradece também. Tá bom, se quiser a gente vai lá. Vai. Boa tarde, meu nome é Eric Ferreira, sou da Escola CEP 400 Valdir Andrade, essa é a minha colega Raquel, esse é meu colega Luiz Felipe. Viemos aqui fazer essa pesquisa sobre DST AIDS, já entrevistamos uma das funcionárias, psicóloga, ela nos orientou um pouco, assim, e nós viemos fazer umas perguntas a você, para tirar umas dúvidas que muitos adolescentes têm. Começa. Primeiramente, quanto é o número de
adolescente soropositivo em São João de Meriti? Eu não tenho esse número certo aqui. Apesar da gente notificar, a gente recebe muito mais de fora, tem um pouco daqui de dentro. Mas, assim, sabendo que a incidência da AIDS nas crianças é em torno de 1%, 1 a 2% do que tem no adulto, então a cada 10 adultos, vai ter uma criança positiva, então é mais ou menos esse número. A gente pega o total e tira em torno de 1% desse total que eu tenho de criança, até os 20 anos. E aí disso tudo, elas vão crescendo, estão indo bem, porque tem os remédios, e aí quando as mães dão direitinho, as crianças têm uma sobrevida boa, têm uma vida saudável. Então a gente pega do total de adultos, em torno de 1% é o total de crianças que eu tenho. E a AIDS, o número de pessoas contaminadas é maior em rapazes ou meninos? Aqui comigo eu tenho mais menina que menino. Na sua opinião, qual é o modo certo, o modo de se proteger contra a AIDS? Aí você está falando em que sentido? Dos adolescentes ou dos adultos? Em modo geral, assim, como prevenir? Então vamos fazer por parte. Quando a gente pega criança e adolescente, eu acho que ensinar sobre a vida sexual é uma coisa que tem que ser uma coisa aberta, um diálogo aberto em casa, para aprender da maneira correta. Então eu acho que isso seria quando a criança já começa a crescer, começar a ensinar algumas coisas. E o adolescente, além de focar também nesse ponto, sobre a vida, falar sobre a vida sexual, maneiras de proteção, o adolescente tem que estar ciente do uso do preservativo, porque uma coisa que acontece com os outros também pode acontecer com a gente, né? E o adolescente, ele não tem essa visão, ele acha que tudo vai acontecer com o vizinho, com o filho da outra pessoa, mas nunca com ele mesmo. Então a gente tem que ter essa visão mais próxima e ter uma visão mais a longo prazo também. Então, mesmo, vai ser só uma vez, tem que usar o preservativo sempre. E saber usar. Que o grande erro no adolescente é ele não saber usar, e aí a gente ouve aquelas coisas da camisinha que estourou, a qualidade que é ruim. Não é bem assim. Quando a camisinha estoura, você não usa direito. Então a gente tem que saber usar. Aqui a gente ensina quando tem dúvida. E as famílias também têm que perder um pouco esse tabu e conversar isso em casa e permitir que se fale na escola também. Tem família que não gosta, que acha que você está incitando o início da vida sexual e não é bem assim. Então, eu acho que para o adolescente tem que usar o preservativo, é a melhor maneira, e quando a criança começa a crescer, isso tem que ser um assunto compartilhado em casa. A maioridade, os adolescentes completam a maioridade, tem mais risco de pegar a doença ou é a mesma coisa de quando é mais novo? Não, como é que se transmite o HIV? Principalmente por via sexual, tirando o bebê, que pode ser por transmissão placentária, né? Ou pela amamentação. Então, como a gente não está falando de bebê, se o risco é de vida sexual, o risco é igual para todo mundo, desde que a exposição seja sem cuidados. Então vai ser igual ao do adulto. Tem, assim, muitas crianças que os pais não sabem que nascem já com soro positivo. Tem, que a gente chama de caso índice. Às vezes a família vai saber que tem um adulto positivo quando a criança aparece doente. E aí uma doença que a criança não melhora nunca, está sempre doente, tem muita pneumonia. Aí quando vai investigar, quando o médico suspeita, pede o exame e a criança vem positiva, aí tem que descobrir qual foi o adulto que passou. Porque para ter uma criança positiva, um adulto tem que ter passado. E aí vai investigar, a família toda acaba descobrindo. O tempo de vida, assim, quando você descobre que tem soro positivo, você sabe mais ou menos dizer quanto tempo de vida a pessoa tem? Não, se a pessoa tomar os remédios e se cuidar, ela vai ter um tempo de vida como ela teria antes. Então, a questão é o tratamento.
Quem não se trata vai ter um tempo de vida encurtado, mas aí é culpa exclusivamente da pessoa. É igual, é uma doença crônica como é a diabetes, como é a pressão alta. Quem não se trata vai ter complicação. O hipertenso vai ter o AVC, vai ter o infarto, o diabético pode ficar cego. Então são as complicações que vêm da doença. O HIV é a mesma coisa, tem inúmeras complicações que podem vir de uma doença não tratada. Mas se você tratar direito, você vai morrer de outras coisas, mas não vai morrer do HIV provavelmente, a não sei que você pare. Na sua opinião, o que leva o adolescente a não se prevenir? O adolescente, o que eu tinha falado antes, ele não tem a visão do futuro e ele acha que ele é invencível. E aquilo que o adolescente não consegue palpar, ele não consegue entender. Ninguém palpa uma doença, né? Então, como eles não se sentem doentes, eles acham que não precisa de tratar, que com eles nada vai acontecer, que eles não têm contato com alguém doente, ou porque assim, hoje em dia o HIV não é como era antigamente, que você olha para a pessoa e você diz, né? Aquela pessoa está magra, provavelmente ela é HIV positivo. Hoje não é mais assim. Inúmeras pessoas passam na rua e têm a doença e você não diz. Então, como a doença não vem escrito na testa e você não pode dizer quem tem e quem não tem, o adolescente não tem essa percepção. Então, ele vê todo mundo normal, ele vê todo mundo bem, às vezes ele conhece uma pessoa que está bem, toma um remédio, então ele acha que ele não vai pegar, ou se ele tem, ele não precisa se tratar, já que fulano é adulto e está bem, ele como adolescente, é claro que ele não vai ficar doente, mas as coisas não são bem assim. Então o adolescente precisa se prevenir sim, porque ele pode ficar doente, não é só a AIDS, tem a sífilis, tem hepatite, tem várias coisas que são transmitidas pelo sexo. Então, nem tudo que a gente não consegue ver, não significa que ela não exista. Né? Então, o adolescente ele tem que entender e acreditar quando a gente fala que as coisas existem e podem acontecer. A Secretaria oferece tratamento para adolescentes por soropositivos? É de graça, você diz? Isso. Oferece. Aqui é um polo de tratamento para criança e adolescente. A gente fica com os adolescentes até 20 anos, que o Ministério da Saúde denomina adolescente até a idade de 20 anos. Depois de 20 anos, aí ele passa para o espectro de adulto. Então é disponibilizado, o tratamento existe, o remédio que for necessário para ser feito vai ter, só não trata quem não quer. Mas os remédios são de graça? São de graça, são de graça. E não são vendidos em lugar nenhum. Então, justamente para o governo ter controle de quantas pessoas são doentes, quantas pessoas usam remédio. Então, isso é estritamente controlado, só é adquirido no posto, no polo de DST/AIDS e prescrito por um médico capacitado para isso. Não é qualquer médico que pode prescrever. Então, isso é bem controlado mesmo. Quanto tempo leva para aparecer o vírus nos exames de sangue? Dependendo da infecção, você pode ter até 6 meses para ele ficar positivo. Isso quando a gente fala de transmissão sexual. Na criança isso é diferente. A criança, a qualquer momento, ela pode se infectar durante a gravidez e já nascer com o vírus. Só que o diagnóstico na criança ele é mais difícil, porque a gente não tem exames que digam 100% de certeza se ela tem ou não. Então a gente colhe um exame com 1 mês, um exame com 4 meses, que eles vão dar mais ou menos 98% de certeza para a gente se a criança tem ou não tem. E o término da investigação da criança acaba com 1 ano e 6 meses, quando ela vai fazer o exame igual do adulto. Aí a gente tem 100% de certeza. Então, na criança, é mais difícil a gente dar o diagnóstico que no adulto. Existe algum modo de, alguma psicologia específica para soropositivo do HIV? Se existe acompanhamento psicológico, existe. E também a gente tem 3 psicólogos que acompanham tanto as crianças quanto os adultos. Né? Por ser uma doença crônica, toda doença crônica deveria ter um acompanhamento psicológico.
né? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade. E o HIV vem com sentimento de culpa, porque é uma doença prevenível, né? Então vem aquela sensação de culpa e as pessoas tendem a fugir disso. Tem mães que não trazem os filhos por conta disso. Então a gente precisa de um acompanhamento psicológico capacitado, que entenda bem a doença, que saiba tanto quanto os médicos, justamente para orientar. O que a gente fala aqui, elas vão fortalecer tudo isso depois na consulta delas. Nós queremos agradecer a senhora por estar dando essas explicações, tirando nossas dúvidas. Nós agradecemos e a escola CEP 400 de Andrade agradece também. Eu que agradeço a oportunidade. Vocês aprendendo isso tudo tem que passar adiante. Só tinha uma coisa que vocês não perguntaram que eu tenho curiosidade. Quais são os fatores que às vezes impedem a continuidade do tratamento dos seus pacientes? Pois aí eu também tenho que separar entre criança e adolescente. Não é tão fácil tratar a criança quanto se pensa, porque não depende só dela, depende da família. Então, infelizmente, eu tenho muitas famílias que não aderem. Infelizmente, eu já tive criança que morreu porque os pais não deram remédio. Então, agora, por quê? Muitos não acreditam, ainda tem aquele pensamento infantil, achando que não está vendo nada, então não está acontecendo nada. Mas a doença na infância é muito pior que no adulto, porque o vírus está ali acometendo os órgãos em desenvolvimento. Então isso é muito pior, a doença é muito mais grave na infância. Então ele vai tender a ser um adulto mais doente se ele não se cuidar inicialmente. Enquanto o adulto, o organismo já está todo pronto. Então o vírus vai afetar, mas não vai afetar tanto quanto aquele que está se desenvolvendo. E aí há uma luta ali entre um organismo em desenvolvimento e um vírus atacando aqueles órgãos. Então, assim, muitos pais, por fuga, não aceitam. Às vezes eles sabem na hora do parto e só vão aparecer aqui quando a criança fica doente. E aí a gente já perdeu um tempo grande de atuação. E o adolescente, o grande problema é justamente como ele não palpa a doença, ele não consegue enxergar que a doença vai causar problemas, eles não querem tomar remédio. É difícil para eles aceitarem que eles têm que tomar remédio 2 vezes por dia. Isso vai ser para a vida inteira até chegar o dia da cura. Então esse é o grande problema no adolescente. Eles não aceitam tomar remédio, não tomam. Então a gente fica a cada consulta numa técnica de convencimento. Às vezes eu mostro foto, mostrando, explico sempre a mesma coisa, os órgãos que a doença vai acometer, tudo isso, para eles poderem entender. E aí alguns voltam a tomar remédio quando adoecem. Às vezes precisa acontecer alguma coisa para eles se tocarem. E na criança o grande problema é a família. Então o preconceito da própria família influencia na morte dos pacientes. O preconceito da própria família, o autopreconceito também, as pessoas não se aceitarem. Então, uma coisa que eu sempre falo, a AIDS ou a infecção pelo HIV é uma doença crônica como qualquer outra, que a gente vai carregar por uma vida inteira que não tem cura, como a asma, a pressão alta e o diabetes, mas que tem tratamento. Então, como você toma um remédio para pressão alta, você toma o teu remédio para HIV. Hoje em dia, com menos efeitos colaterais, hoje em dia de uma maneira mais fácil de tomar. Então, as coisas têm melhorado. E só vai conseguir a cura aquele que estiver bem. Porque quando chegar o momento da cura, as técnicas, assim, as pesquisas vão começar com aqueles que estão com a carga indetectável, quer dizer, com a carga baixinha. São os mais controláveis, os que vão ter menos risco de efeito colateral com determinado remédio. Então vai chegar primeiro nesses. Então as pessoas têm que ter ciência disso e ficarem bem, tomarem um remédio para o momento certo, quando a doença que eu acredito que um dia a cura vai chegar. A pobreza e a ignorância impactam mais ou esses casos acontecem independente do nível socioeconômico e cultural das pessoas? Às vezes, quem tem um nível intelectual inferior consegue entender melhor. Mas isso aí não tem
É como o HIV hoje em dia disseminou em qualquer cultura, em qualquer raça, em qualquer classe social, a falta de compreensão também. É mais difícil do que a gente pensa. Mais uma vez a gente agradece De nada. pelas Disposição. respostas. Muito obrigado. Nada. Agora a nossa orientadora educacional Angélica irá fazer o teste para nós tirarmos nossa dúvida e saber como é que é o procedimento feito a testagem. A testagem é importante para demonstrar para qualquer pessoa que precisa vir e testar. Não existe rosto, nome, endereço, cor, classe social, orientação sexual. Qualquer pessoa está sujeita a adquirir o vírus da AIDS. Portanto, uma vez por ano, cada um de nós tem o dever de vir ao centro de testagem para prestar o seu exame. É simples, Formiguinha. não dói nada. Já Aí, foi. ó. Nem doeu, tá vendo? E daqui a algum tempinho eu vou saber se estou positivo ou negativo. E isso faz parte da vida. Agora a gente segura aqui um pouquinho. Pra quê? Pra justamente a gente esperar o teste correr. Pus aqui o reagente. Então, a lógica desse teste, mal comparando, tá, gente? É como se fosse um teste de gravidez. Só que a gente não está querendo ver aqui a gravidez, a gente está querendo ver o HIV, né? Aqui tem um Czinho de controle e um T de teste, muito fraquinho. Aí eu ressalto sempre para todo paciente que vem, eu boto o C e o T. Vou fazer para vocês ficarem bem chatinhos com isso. A letra vermelha é só para quem é positivo. Então aqui tem um C e um T. Ressaltando aqui, tá, gente? O C é o controle e o T é o teste. Uma faixinha vermelha em pé no C de controle, igual a teste, vamos lembrar de equação matemática? Igual a teste negativo. Uma faixinha no C de controle, outra faixinha no T de teste, igual a teste positivo. Não é assim que funciona o teste de gravidez? Então, ó, o que já está acontecendo ali? Está correndo, vai até o finalzinho. Esse teste, ele tem que levar 15 minutos. Então, geralmente, o que eu faço? Eu faço a coleta, deixo o teste correndo, o paciente não sai daqui, porque o paciente ele tem que se sentir seguro. Ele está vendo que foi o sangue dele, a tira dele, o reagente, tudo aqui. Nós estamos, ó, numa transparência só, né? Para quê? Ele não pense que ele saiu da sala e aí a gente trocou ou fez qualquer uma outra coisa, né? Ó, beleza lá. Ó, quem é que pode ler o teste para mim? Um Czinho. Uma faixinha Uma só, o faixinha. que é? Não, Negativo. reagente. E a gente não fala mais negativo, sabe por quê? O pessoal fala assim, ih, tô positivo, olha que legal, achando que positivo é bom. Né? Que beleza, né? E aqui é reagente, teria sido reagente, tá? Então, Até o ano passado, eu fazia esse controle no Hemorrio, doando sangue. Também é uma forma de você controlar não só o HIV, como outros tipos de doença e, além disso, prestar um serviço à sociedade. Então, toda pessoa maior de idade e que tenha mais de 50 quilos, se não quiser vir ao centro de testagem, também pode doar seu sangue e estará fazendo uma grande contribuição para si próprio e para a humanidade. certeza.